No trapézio, ao lado, aqui, as diagonais medem 7A menos 65 e 5A mais 23. Nós temos essa diagonal e essa daqui. Com essas medidas, 7A menos 65 e 5A mais 23, ambas em milímetros. Determine a soma das medidas das diagonais, ou seja, preciso descobrir o valor de A para depois saber isso. Está vendo que esse lado aqui é igual a esse, ou seja, trata-se de um trapézio isósceles. Se é um trapézio isósceles, nós podemos afirmar que essas duas diagonais têm a mesma medida. Ou seja, quando ele diz isso, ele está dizendo que 7A menos 65 milímetros tem o mesmo valor de 5A mais 23, que ambas diagonais têm o mesmo comprimento, porque é um trapézio isósceles. Resolvendo essa equação, de um lado quem tem A e do outro quem não tem o A. Quem muda de lado, muda de sinal, né? Então vai ficar desse jeito aqui. 7A menos 5A são 2 A's. 3 com 3, 6. 2, 86. Portanto, A é 86 dividido por 2. A é 86 dividido por 2. Ou eu cometi algum erro? Cometi um erro, né? Aqui era 65. Então aqui não é 86, aqui é 88 dividido por 2. O que nos dá que esse valor de A é 44. Se A é 44, eu posso determinar quanto vale cada diagonal. A diagonal 7A menos 65 vai ser 7 vezes 44 menos 65. 7 vezes 4 é 28, sobe 2, 28 com 2, 308, menos 65. Portanto, a minha diagonal tem 8 menos 5, 3, 10 menos 6, 4, 243 milímetros, uma diagonal. Não vou substituir para fazer a outra, porque eu já disse que as duas são iguais, então a outra também tem 243. A pergunta é a soma das medidas das diagonais. Ou seja, são quantas diagonais? São duas diagonais. Então, somando as medidas das duas, você vai ter 243 mais 243. 6, 8, 4. 486. As medidas estão em milímetros. Qual que é a soma das duas diagonais? 486 milímetros. É isso aí. Próximo problema. Calcule a medida dos ângulos internos desse trapézio ABCD. Bom, não esquecemos que trapézio é um quadrilátero e que se você aplicar a fórmula da soma dos ângulos internos de um quadrilátero, essa fórmula que eu acabei de escrever aqui, você vai obter 360, sempre com quadrilátero. E trapézio é quadrilátero. Bom, esse é um fato, mas não é esse que eu vou utilizar, né? Eu falei isso antes de olhar para o trapézio. O que eu estou vendo aqui, que os ângulos A e B aparecem uma incógnita y, enquanto C e D aparecem x. Então não vou usar essa fórmula aqui, falei isso aqui à toa. O que eu vou usar é o fato de que eu sei que os ângulos A e B eles se complementam, porque veja que o correspondente desse A aqui é o suplementar desse ângulo B. Ou seja, na verdade, aqui eu sei que o ângulo A mais o ângulo B são suplementares, é isso que me importa. Tá? E sei que o C mais o D também são suplementares. 180 também. Então vamos lá. Ele quer a medida dos ângulos. Vamos começar com o primeiro fato, o A mais o B, que é o 2y mais 21 mais o segundo ângulo, que é 6y menos 17. Essa soma desses dois ângulos é 180 graus, eles são suplementares. 2y com 6y, 8y. Do outro lado, 180, já estou separando quem tem y de quem não tem. 21 menos 17 é 4, né?
positivo, que iria para o outro lado como menos 4. Portanto, y é 180 menos 4 vai dar 176 dividido por 8. Y vai ser 17 por 8, 8 vezes 2 é 16, sobra 1. 22. Y é 22 graus. Se y é 22 graus, esse ângulo aqui é 2 vezes 22 mais 21. Ou seja, é 44 mais 21, dá 4, 1, 2, 6, 65 graus esse ângulo aqui. E esse outro é o que falta para 180, ou seja, também é 6 vezes 22 menos 17. 66 menos 17. Vai dar 9, né? 16 menos 7 é 9. E 5 menos 1 é 49. 9. Tem algo errado. Ah, aqui está errado. Tem algo muito errado nessa conta, né? É preciso você ter humildade. Quando você faz coisa errada, para saber que fez coisa errada, né? E muito errada. Então vamos corrigir essa continha. 6 vezes 22 aqui, ó, menos 17. 6 vezes 2 é 12, sobe 1. 6 vezes 2 é 12, 13. 132 menos 17. Aí emprestando, fica 12 menos 7 é 5. 2 menos 1 é 1. Por 115, né? 115 com 65, 5 fecha 80. Então, esse aqui é o ângulo B, tá? O B, o ângulo A. E tá faltando o ângulo C e o D. Bom, C e D também somados dão 180, ou seja, 7x mais 45 mais 2x é igual a 180. 7x com 2x, 9x, enquanto que 180 nós vamos fazer menos o 45. 45 vai para o outro lado, subtraindo. 9x é 180 menos 40, 140, 135. X é 135 dividido por 9. X dá por 1, né? 13 por 9 dá 1, sobra 4, 45. Dá 5, 15 graus. X é 15 graus. Então aqui é 2 vezes 15. Evidentemente que esse ângulo aqui é 30 graus, o ângulo B. E aqui é o que falta para 180, tá, gente? 7 vezes 15 mais 45. Ou 150, né? Porque 150 com 30 dá 180. Então aí estão os 4 ângulos internos desse trapézio. 65, 115, 30 e 150. Próximo problema. Acho que eu pulei um monte. Estava aqui para entrar. 1. Calcule o valor de x na figura a seguir. X é esse ângulo externo aqui. E aí, quanto que é o x? Bom, gente, eu vou direto aqui sem fazer conta. Aqui tem um Bzinho marcado. Se aqui é 130, está faltando 50 para dar 180 aqui, não é? Então, esse aqui é 50. Se esse cara aqui é 145, está faltando 35 aqui para dar 180 aqui também. Né? Se aqui é 50 e aqui é 35, basta eu somar 50 com 35 para determinar x, tá? Uma maneira é essa. Outra maneira seria dizer quem é esse cara aqui. Esse cara aqui, ó, é igual a 180 menos 50 menos 35. Então, esse cara ali é 180 menos 85. Esse cara aqui é 95, certo? Então, isso aqui é 95. E se isso aqui é 95, x vai ser 180 menos 95. Mas já adiantando que eu já sabia
que x é 85, porque ele é a soma dos outros dois, tá? Então, quanto é 180 menos 95? Vai de 100 para 80 é 80, de 95 é 85, então x é 85. Certo? Eu posso fazer tudo isso ou simplesmente eu poderia dizer assim, não, o x é a diferença do que está faltando ali. X é 85, tá? É isso que importa, é isso que a gente tem que lembrar, tá bom? Próximo problema. Um triângulo tem lados que medem 3, 4 e x centímetros. Determine o valor de x. A condição de existência do triângulo aqui é útil. Por exemplo, esse lado que está faltando, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. A soma desses dois é 7, né? Certo? Então, x tem que ser menor que 7. Então, aqui a gente pode já riscar todas as opções que são maiores que 7. Vai sobrar duas. Vai falar assim, mas é o A ou o B? Bom, vamos verificar se pode ser o A, por exemplo. Se o A for 1, eu vou ter que x também tem que ser maior. X tem que ser maior, né? Quer dizer, x não. Somando essa medida x com o 3, por exemplo, que é o outro lado, x mais 3, isso aqui tem que ser maior que 4, porque eu não posso ter um lado maior ou igual à soma dos outros dois. Se x for 1, você vai ter 1 mais 3 maior que 4. 1 mais 3 não é maior que 4. Né? 1 mais 3 é igual a 4. Então esse lado aqui também não pode ser 1. Porque se for 1, a gente vai infringir a condição de existência do triângulo de novo. Então a única opção que vai sobrar é o 5. Você pode testar o 5 de todas as formas. É o 5 a resposta. Uma família está em busca de uma nova casa para morar. Considerando que a única exigência é que a escola, a academia e o clube, localizados em locais distintos, têm a mesma distância em relação à casa. Escola, academia e clube são 3 vértices de um triângulo, né? E eles têm que ter a mesma distância em relação à casa. Escola, academia e clube. Como podemos determinar onde essa família vai morar? Então nós temos um triangle, certo? Né? Escola, academia e clube. E a casa está aqui num ponto. Essa distância aqui, ó, tem que ser igual aqui também e tem que ser igual. Ou seja, onde essa família vai morar? Ela vai morar num ponto equidistante das outras 3. Né? É um ponto notável do triângulo, certo? Agora, que ponto notável será esse? Né? Nós estudamos aqui baricentro, ortocentro, circuncentro, incentro. Baricentro, ortocentro, circuncentro e incentro, né? Agora, qual se encaixaria? Vocês se lembram que o nosso amigo circuncentro, aqui é de definição, tá? O nosso amigo circuncentro. Quando você desenha ele aqui no encontro das mediatrizes, né? Essas retas que você vai desenhar para encontrar esse ponto são as famigeradas mediatrizes. Qual que era a característica que ele tinha, assim, uma característica diferentona dele? É que ele estava dentro, né, os vértices do triângulo, e aí meu desenho aqui é muito porco, né? Mas os vértices do triângulo formavam essa circunferência circunscrita, né? Demonstrando que tanto essa distância quanto essa distância são iguais, porque é o raio desse círculo. Então, o ponto que satisfaz essa condição é o circuncentro, né? Então, a pergunta, como podemos determinar onde essa família vai morar? Desenhando o circuncentro desse triângulo. Certo? Até porque no problema não está dizendo que o clube, a escola e a academia formam um triângulo equilátero, tá? Não está escrito isso, tá? Se você parar para pensar
com um pouquinho de cuidado, nós poderíamos ter um outro tipo de triângulo, né? Por exemplo, aqui eu vou dizer um triângulo obtuso, que você tivesse academia, clube e escola aqui, certo? Para a casa estar a mesma distância desses pontos aí, a casa teria que estar aqui fora, né? A casa estaria para cá, né? Dizer a casa aqui para cá não. Não necessariamente, porque desse jeito ela vai ficar mais perto do E, né? A gente teria que pensar o seguinte. Que aqui ficou meio estranho, né? Mas a ideia é essa, que ela vai ficar a mesma distância. Vai ficar a mesma distância. E o circuncentro aqui, ele pegaria assim, ó, né? Então, na verdade, é que o circuncentro não vai estar do lado de cá, né? Vai estar para cá, né? Isso, ele vai estar para lá. Então, se eu tenho uma circunferência aqui passando nesses vértices e o circuncentro estando para cá, essa distância da escola, distância da academia e do clube são todas iguais, tá? Então não precisa ser um triângulo equilátero, não. Qualquer triângulo, o circuncentro vai satisfazer essa condição, tá bom? Próximo. Sabendo que os triângulos ABC e D e F são congruentes, determine os valores de A e de Y. Então, primeiro vamos entender tudo que está sendo dito. Triângulo ABC, esse triângulo aqui, ABC, ó, ABC. DEF, esse triângulo DEF. Determine os valores de A e de Y. Onde aparecem as letras A? Aqui aparece a letra A e aqui aparece a letra Y. Está dizendo que os dois são congruentes. Esses triângulos são isósceles? Não, eles são congruentes. A informação que eles são congruentes quer dizer o seguinte, que eles compartilham lados e ângulos. Como nesses triângulos eu tenho um lado, um ângulo e um lado, e aqui também tem um lado, um ângulo e um lado, e ele faz questão de dizer que aqui, ó, um risquinho, aqui um risquinho, então ele está relacionando este lado com este lado de dois risquinhos com esse outro lado de dois risquinhos. O caso de congruência aqui seria lado, ângulo, lado, tá? Lado, ângulo, lado. E eu teria então que aquele lado 24 é congruente àquele lado 3A, certo? E aqui então 24 dividido por 3 é igual a A é igual a 8, que era a primeira coisa que eu tinha que determinar. Segundo, esse lado 2y menos 5 é congruente ao lado 21. Então 2y é igual a 21 mais 5. Y é igual a 21 mais 5 é 26, dividido por 2. Y é igual a 13. Como não está escrito 10 centímetros, metros ou qualquer coisa, então a gente vai concluir que A é 8 e Y é 13. E é isso aí. Exercício 5. Obmap. Uma tira de papel retangular é dobrada ao longo da linha tracejada, conforme indicado, formando a figura da direita, na medida do X. E, gente, aqui a situação é só um risquinho, e aí ele dobra aqui, está mostrando. Então, essa parte aqui, ó, se eu prolongo aqui para cá, ó, prolongando, esse ângulo aqui é o ângulo de 50. E esse ângulo sobreposto aqui, com uma coisa sobrepõe a outra, não era 50 que veio para cá? Então aqui também é 50. E os três juntos tem que dar quanto? Tem que dar 180, ou seja, x mais 50 mais 50 tem que dar o total, que é 180. X tem que dar 180 menos 100, que é a soma de 50 com 50. X é 80 graus. Que aqui é a letra C. Acompanhando, gente. Próximo. As retas M e N são paralelas. Sempre que você vai lendo o texto no começo, você já tem que ver quem que é M. M é essa e N é essa. As duas são paralelas. E T é transversal. De novo, nós temos aquela história de ângulos opostos pelo vértice, ângulos correspondentes, ângulos alternos internos, ângulos alternos externos e blá blá blá. Se x é o triplo da medida de y,
Determine a medida de todos os ângulos. X é o triplo de Y. Quer dizer que aqui onde está escrito X, você pode trocar essa informação sempre que precisar por 3Y. E eu vou começar por aí, porque se você olhar o Y e o X, eles são ângulos suplementares, porque o Y se encaixaria aqui no lugar do D. Quer dizer que então, Y mais X totaliza 180. Como eu posso escrever o X como 3Y, porque ele é o triplo de Y, então vai ficar Y mais 3Y igual a 180. 4Y igual a 180. Y igual a 180 dividido por 4. Y igual a 4 vezes 4, 16, 45 o valor de Y. Então aqui eu já descobri o valor de dois ângulos. Ele falou que é para determinar o valor de todos os ângulos. Então, o Y é 45, a gente acabou de descobrir. O X, que vai ser então 3 vezes 45, então X é 3Y, 3 vezes 45. X é igual a 3 vezes 5, 15, sobe 1, 3 vezes 4, 12, 13. O X é 135. E agora ficou fácil, porque o X é correspondente ao C, que é 135 também. O C é oposto ao vértice pelo A, que é 135. E o A também é correspondente ao E, que também é 135. E os outros ângulos que eu não marquei ainda são todos 45. Por exemplo, o Y é oposto ao vértice ao B, então ambos são 45. O B e o D aqui são alternos internos, então esse aqui é 45 também. E o F é oposto ao vértice pelo D também, 45. Acho que eu marquei todo mundo aí. Ou o ângulo é 45 ou 135, né? Essa aqui é a brincadeira aqui. Problema 7. Na figura a seguir, as vagas do estacionamento em formato de paralelogramo. Você está vendo aí o nosso amigo paralelogramo, sabendo que NH, de novo, vou mostrar aqui com cuidado. O que é NH? NH, essa reta aqui, é a altura do paralelogramo MNOP. Qual o valor de Y? Y é esse ângulo aqui. Tá? Esse aqui é a altura. E aqui tem 40 graus. Bom, me parece que dá para a gente fazer assim. Dá para fazer um risco aqui. Vocês estão enxergando verde, que vai ser perpendicular aqui. Se esse ângulo aqui é 40, sabe quanto é esse aqui? 40 também. E esse ângulo todo aqui é 90, né? Então tá me parecendo que Y mais 40 dá 90. Y é 90 menos 40. Y é 50 graus. Faz sentido pensar assim? Claro que faz sentido pensar assim, né? Y de fato é 50 graus. Próximo. Em um losango, a medida de um ângulo externo é 134. Descubra a medida de todos os ângulos dessa figura. Será que o PowerPoint aqui tem recurso de desenhar a figura? Acho que não. Eu queria desenhar uma figura aqui, não, mas não tem? Deixa eu ver a opção de seta. Não. Enfim, eu queria desenhar um losango. Sou péssimo em desenho, vou tentar desenhar um losango, né? Losango. Horroroso, mas a intenção é que vale. O ângulo externo é 134. Tem um ângulo aqui que é 134 graus. Tudo bom? Descubra a medida de todos os ângulos dessa figura. Bom, vou pegar outra cor de caneta aqui para a gente descobrir as cores de todas as outras.
Então, isso aqui é 134. Quanto está faltando para 180 aqui? Faz a conta, né? 180 menos 134 dá 6. 7 menos 3 é 4. 46 aqui. O que mais que nós sabemos? Que esse ângulo aqui também tem que ser 46. E esse ângulo aqui? 134, né? E esse aqui? 134 também. Então, você tem um par de ângulos sendo 46 e outro par de ângulos sendo 134. Pergunta 9. Assinale a alternativa que represente a figura que tem todas as características listadas a seguir. Dois pares de lados congruentes. Congruentes seria de mesma medida. Diagonais se interceptam no ponto médio. Diagonais congruentes. Bom, se os dois pares de lados são congruentes, nós não podemos ter um trapézio com a base maior e uma menor. Nós precisaríamos ter um paralelogramo, né, nessa primeira condição aqui, dois pares de lados congruentes. Mas aqui não é qualquer paralelogramo que as diagonais vão se interceptar. Na verdade, no paralelogramo vai no ponto médio, né? Mas a questão, essas diagonais terão o mesmo tamanho? Serão congruentes? Não, né? Para que as diagonais sejam congruentes, eu vou ter que obrigar com que esse nosso paralelogramo seja retângulo. Aí sim. Aí nós vamos ter os dois pares de lados congruentes, as diagonais se interseccionando no ponto médio, conforme eu queria, e as diagonais congruentes também, né? Vai ser o nosso queridíssimo retângulo aqui que vai nos servir a esse propósito. Questão número 1. No mapa de uma cidade temos as ruas A, B, C e D. Sabe que as ruas C e D são paralelas. Agora, quando eu faço a leitura, eu vou olhando aqui para a figura. Quem que é rua C e D? Rua C e rua D. Essa e essa são paralelas. Na figura abaixo são mostrados os ângulos. Temos os ângulos, eu só sei que essas duas ruas são paralelas. Qual que é a medida do Y desse cara aqui? Que posso dizer? X sobre 2. Qual a medida do Y? Opa, um bom problema, né? Eu tenho aqui duas retas paralelas. Esse ângulo é 40, mas aqui eu não posso dizer que é 40 porque essa rua B e a rua A não são paralelas, tá? Não há essa afirmação. Então, eu vou ter que partir das informações que eu tenho. Eu tenho que usar a informação que eu tenho. Informação que eu não tenho, eu não tenho. Então, aqui é X também, né? Aqui é X também. E olha, se aqui é 40 e aqui é X, eu já descobri que X tem que ser 140. Por quê? 140 com 40 é 80. Então, aqui é 140. E aqui é X sobre 2. Aqui é 70 graus. Olha só que interessante. Aqui é 70. Aqui também é 70, né? Olha, foi até rápido. Aqui é 70. Aqui é 70 também. Aqui é 70 também. Bom, e aqui tem que ser 110. Porque 110 com 70 dá 180, né? Então vai ser letra E, 110. Olha só que interessante. Questão 2. As ruas A e B são paralelas e se cruzam com a transversal. Rua A, Rua B são paralelas e se cruzam com a transversal. C. Um estudante de arquitetura desejava saber a medida dos ângulos formados por essas ruas no cruzamento, sabendo que elas têm ângulos colaterais internos expressos. Colaterais do mesmo lado. Internos. Então posso estar falando
desse ângulo e desse. Tá? E alguém pergunta, professor, mas há algum prejuízo fazer essa escolha? Porque se a outra pessoa escolher os verdinhos aqui, vai dar diferença? Não, porque esse verde de baixo é igual a esse vermelho, e esse verde de cima é igual ao vermelho de baixo. Então, não importa o lado que eu marque, tá? Os ângulos colaterais internos são expressos em graus, então, por 5x menos 40 e 2x mais 10. 5x menos 40 e 2x mais 10. Vou chamar isso aqui de 5x menos 40 e 2x mais 10 aqui em cima. De novo, não há prejuízo nenhum, porque o importante é que a soma dos dois tem que dar 180. Né? É isso que eu tenho que perceber, que somando os dois dá 180. Certo? Porque os dois vão ser suplementares. Então, 2x mais 10 mais 5x menos 40 é igual a 180. 2x com 5x, 7x. O 10 menos 40 dá menos 30. Só que vindo para cá vai ficar mais 30. Então, x é igual a 180 mais 30 é 210. E aquele 7 vem para cá dividindo. X dá 30 graus. X deu 30 graus. E a pergunta é a medida desses ângulos, não o valor de x. Bom, aqui então vai ser 2 vezes 30 mais 10. 2 vezes 30 é 60, mais 10, esse ângulo é 70 graus. Só tem uma opção que aparece no número 70, que é a letra A, né? Mas é claro que o outro teria que ser 110 também, por duas razões. Uma porque 70 com 110 dá 180, outra porque 5 vezes 30 é 150, menos 40 é 110. Então, importa o caminho que você tomar aí, você vai chegar na letra A, se o caminho for certo, né? Questão 3. Questão 3. Laís estava fazendo uma maquete na qual precisava construir uma torre inclinada, porém ela não sabia qual deveria ser a inclinação dessa torre, pois parte do projeto foi apagado por acidente. Lucas, seu colega de classe, lembrou-se que havia usado essa torre de exemplo ao estudar ângulos em matemática. Ao consultar seu caderno, viu que o suplemento do complemento do ângulo da torre é 105. Podemos afirmar que essa torre tem uma inclinação de... Não, gente, aqui é o suplemento do complemento, tá? Então vamos falar assim. Vamos dizer que x é a inclinação da torre, tá? Vamos usar a letrinha x. X é a inclinação da torre. Então o suplemento do complemento é 105, certo? A informação está ali, o suplemento do complemento é 105. E qual é o suplemento de 105? Seria 75. Não, o suplemento de 105 seria 75, porque a soma é 180. Tá? Então, o suplemento de 105 seria 75. E o complemento de 75, né? Primeiro, suplemento, dois ângulos que somados dá 180. Complemento, dois ângulos que somados dá 90. Tá? Então, o suplemento do ângulo é aquilo que a gente precisa para dar 180. De 105, quanto que eu preciso para dar 180? 75. E complemento é aquilo que eu preciso para dar 90. De 75 falta quanto para 90, né? Então faz 90 menos 75, vai dar 15 graus, né? Então, a alternativa correta é a letra D, 15 graus. Questão 4. A linha contínua mostrada na ilustração a seguir representa a trajetória aproximada de uma bicicleta. A trajetória aproximada de uma bicicleta. Ela partiu do ponto A e, realizando algumas mudanças de direção, foi até o ponto B. Quantos ângulos obtusos de mudança de direção foram realizados nesse trajeto? Quantos ângulos obtusos? Bom, aqui foi um ângulo reto. Um ângulo menor que um ângulo de 90. Aqui foi um ângulo agudo, que é menor que 90. Ângulo agudo menor que 90. Ângulo agudo menor que 90. Um ângulo obtuso, ângulo menor que 90. O
outro ângulo obtuso, ângulo mar correto. Quantos ângulos obtusos foram? Foram 2. Nossa, mas que probleminha sem vergonha de fácil, né? Ah, acabou. É só isso. Acabou, acabou, acabado. É isso aí. Obrigado, tchau e obrigado.